Meus irmãos, vamos começar o estudo de hoje, dando continuidade onde nós paramos no livro, lá, no material de Jonathan Edwards. Nós vamos começar hoje a parte 2. Então, nós terminamos a parte 1. Relembrando que nós vimos parte 1. A parte 1 do livro fala sobre a importância das emoções na vida cristã. Então, veja aqui, a parte 1. A natureza das emoções e sua importância no cristianismo. O que são as emoções? Por que elas são importantes? Nós vimos que ele escreveu, na verdade pregou, sermões, né, sobre o texto de 1 Pedro 1,8, que nós vamos ler novamente daqui a pouco. Ele pregou e isso se tornou um tratado sobre esse assunto devido à questão lá do avivamento, vários avivamentos que ocorreram, né, na, nos Estados Unidos, no período, né, que ele viveu, no século XVIII. E havia muita confusão sobre o que era de Deus e o que não era de Deus nesse avivamento. Ele escreveu, então, esse livro para explicar isso. Então, ele tenta apresentar, né, o assunto de forma equilibrada, como ele diz no início, lá na introdução, né? E aqui nessa primeira parte, sobre as emoções. O que nós aprendemos aqui? Eu creio que nós não devemos esquecer, que é isso aqui, ó. A religião verdadeira consiste principalmente em emoções santas. A religião verdadeira consiste em santas emoções. Então, ou emoções santas. Em vez de nós rejeitarmos as emoções, isso é errado, nós temos que entender que isso é algo bíblico. As pessoas que negam, então, as emoções estão erradas, estão enganadas. E há muitas igrejas que fazem isso, hoje não são poucas, né? E até na prática, de uma maneira ou de outra, acaba negando ou até ensinando de forma errada as emoções, devido ao exagero, né, de algumas pessoas, ou de alguns grupos, de algumas seitas, né, acabam negando as emoções. Então, sem emoção, você não tem vida cristã, verdadeira, genuína com Deus. Para mostrar isso, essa doutrina, ele dá aqui, ó, um monte de textos bíblicos, vários exemplos de emoções que Deus ordena que você tenha, né? Então, aqui o medo, a esperança, o amor, o desejo, a alegria, pesar, gratidão, misericórdia, zelo, são todas emoções que Deus ordenou, Deus ordena em sua palavra. E ele fala especialmente do amor. Eu comentei, né, que há pessoas que negam que amor não é emoção. Isso não é verdade, o amor é uma emoção, mas a diferença é que o amor é o maior de todas as emoções, que é ordenado por Deus. E as outras também são ordenadas. Ele dá exemplos aqui de Davi, Paulo, João e o próprio Cristo, como tendo fortes emoções na sua vida, no seu caminhar com Deus, sobre as emoções no céu. O céu é um lugar de santas emoções. Santas emoções. E lá nós temos como ele disse aqui, a verdadeira religião no céu. Se lá é um lugar de emoção, onde o amor dura para sempre, logo a verdadeira religião é feita de emoções. Os deveres religiosos, oração, louvor, batismo, pregação, tudo isso envolve as nossas emoções. Ah, as nossas emoções e a dureza de coração. Nós vemos que o povo, né, é repreendido a Deus por estar duro de coração. E o que nós aprendemos de tudo isso? Várias coisas aqui relacionadas às emoções. Então, a verdadeira pregação do Evangelho, o culto a Deus, ele deve estar recheado de emoção, não de emocionalismo, como explicamos, né? Emocionalismo diferente de verdadeiras emoções. Então, isso que ele ensina aqui no primeira parte do tratado, a importância das emoções. Está lembrando os irmãos que eu estou pegando o texto mais condensado aqui, né? Que tem aquele texto mais completo. Os irmãos podem ler também sobre o mesmo assunto, do mesmo autor. Então, aqui acabou a primeira parte. A importância das emoções. Sem emoção, sem esse fervor espiritual que Deus ordena em sua palavra, nós não temos um verdadeiro cristianismo, uma verdadeira vida de fé, uma verdadeira salvação, conversão, ou uma verdadeira, genuína experiência espiritual. Sem as emoções, você não pode negá-las. Mas, porém, existem falsas emoções, né? Como nós comentamos lá no passado. Então, o correto, ele diz, não é nem rejeitá-las, nem aprová-las todas, mas usar o filtro aqui das Escrituras, da Palavra de Deus. Você nega as emoções, você está sendo antibíblico, porque Deus ordena elas. E se você aceita todas, você pode ser enganado por falsas emoções, que é o emocionalismo.
Foi isso que nós vimos, nós estudamos, né? Então, agora a parte 2. Agora a parte 2, explicar aqui para os irmãos do que se trata, primeiramente a parte 2, para que você não se confunda aí. E no livro do Edwards, quem não está muito familiarizado com a leitura, ou esse tipo de leitura, pode achar bem difícil, talvez, né? Pode achar um pouco complicado os argumentos, né? E a fala dele, tudo que ele fala. Do que nós vamos ver, do que se trata a parte 2 aqui. Veja o que diz o título. Aquilo que não prova que nossas emoções vêm de uma verdadeira experiência de salvação. Emoções religiosas podem ser naturais ou espirituais na sua origem. Podem existir em pessoas que não são salvas, assim como naquelas que são verdadeiramente convertidas. Nessa parte do livro, eu vou examinar experiências que não provam que nossas emoções sejam espirituais, nem que não sejam espirituais em sua natureza. Em outras palavras, quero que examinemos experiências que nada nos dizem quanto à espiritualidade ou não de nossas emoções. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar alguns exemplos de experiências que as pessoas geralmente diz que têm, essas experiências, seja na igreja, especialmente na igreja, né? Mas também em casa ou em outros momentos da sua vida. Experiências que as pessoas têm, mas essas experiências não provam por si só que há ali uma obra de Deus, uma obra do Espírito genuína, verdadeira. Essa experiência por si só não prova. Mas também não quer dizer que a salvação da pessoa, ou a experiência da pessoa também não é genuína. Não prova nenhuma coisa, nem outra. Isso que ele quer dizer. Entende? Então, a pessoa teve essa experiência X aqui. Um exemplo, né? Teve essa experiência. Ela pensa, por causa disso, eu sei que eu sou de Deus. Não necessariamente. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Isso não tem como, por essa experiência, você provar que isso é de Deus. Vou dar um exemplo. Milagres. Ele não vai dar esse exemplo. Eu estou dando um exemplo aqui agora. Mateus capítulo 7, né? Mateus capítulo 7. Então, em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus deixa claro, lembra? Muitos me dirão naquele dia, lembra? Fizemos milagres no teu nome, fizemos muitas coisas no teu nome, expulsamos demônios, grandes obras, etc., no teu nome. E o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Então, essas pessoas fizeram muitos milagres, vivenciaram, receberam milagres e realizaram até. Os apóstolos também realizaram milagres. Cristo realizou os apóstolos. Mas o milagre em si não quer dizer que a pessoa seja convertida, não. Nem se ela receba um milagre e nem se ela faz um milagre. Ela pode ser usada para fazer. Ele diz aqui, olha, nós fizemos milagres no teu nome. Então, é possível isso acontecer em muitas igrejas. Daí a explicação que você encontra em igrejas que são falsas, líderes falsos, falsos profetas, apóstolos, etc., que nós temos aí hoje. Eles podem fazer milagre? Pode até acontecer. Lá em Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, diz que Deus permite isso. Deus enfia a operação do erro e do engano, para que as pessoas sejam julgadas porque não creram na verdade, etc., né? Então, sim, pode acontecer. Isso não prova nada, não prova se a pessoa é salva ou não. Só o fato de o milagre ter existido, ter ocorrido. Então, é nesse sentido que ele vai tratar aqui. Os irmãos entenderem a parte 2. Então, experiências, as pessoas olham para essas experiências e falam, com certeza, fulano de tal é salvo, eu sou salvo. Então, com base nessa experiência, você não tem como provar. Então, o capítulo 2 trata disso. Apenas para deixar claro para os irmãos, que você não fique confuso. Significa que essas experiências que ele vai relatar, o crente verdadeiro pode também experimentar. Mas também o falso também pode experimentar. Veja como é complexo, né? Tanto o crente como o não crente, o falso convertido também pode experimentar. Então, só no capítulo 3, na parte 3, melhor dizendo, é que ele vai dizer, então, sinais que são seguros. Aí você sabe que realmente a pessoa de Deus é o último capítulo. Por enquanto, então, ele vai mostrar um engano que algumas pessoas podem cair na sua experiência espiritual, achando que isso é de Deus, quando na verdade pode ser que não seja. Eu vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 1. Isso, o irmão deu o exemplo de Judas, exatamente. Judas também realizou milagres. Leu a história de Saul? O Espírito veio sobre Saul e profetizou. Está Saul entre os profetas? Lembra? Saul também. E Deus o rejeitou. E há muitos exemplos. Então é um engano o pessoal achar que realizou milagres, ou, né, como o pessoal fala hoje em dia, fez curas, falou em línguas, portanto eu sou de Deus.
Não necessariamente. Não necessariamente. Isso não prova nada, né? Balaão, muito bem, exatamente, por exemplo, não deu, tem muitos exemplos, né? Nas escrituras, Balaão, falsos mestres, falsos profetas, há muitos, né? Antes de dar continuidade a essa fala, eu vou ler aqui o texto, 1 Pedro 1, versículo 8, diz assim: Ao qual, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Então, esse é o texto base que ele usou, né? Para falar do amor, vós amais, não vendo, vos alegrais. Então, esse texto ainda ele vai mencionar aqui algumas vezes como algo muito importante, né? Para basear todo o tratado dele nesse versículo que está na primeira epístola universal de Pedro. É, irmãos, então esses exemplos que os irmãos citaram e tantos outros das escrituras provam que milagre por si só não quer dizer nada. Quantas pessoas são enganadas com isso, né? Muitas pessoas. Eu já dei aula, já estava numa igreja uma vez dando aula, e os jovens perguntaram, né? Mas a igreja lá X, a igreja Y, essas igrejas que temos aí no Brasil, tem milagre e tal. E aí? A minha pergunta, a minha resposta é, e daí? Mas e daí? E daí, né? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Espiritualmente falando, com relação à conversão e à verdade de Deus, não quer dizer nada. Não prova nada. Não prova nem necessariamente uma coisa, nem outra. O máximo que vai provar é que realmente milagres podem acontecer, existe um mundo sobrenatural, etc., né? Mas não prova a salvação, né? Porque o irmão pastor tem um texto relacionado a isso, né? Ah, João 2, né? O Senhor. Só um minutinho, cadê? Val pergunta. Alguém pode fazer sinais verdadeiros no Espírito Santo? Em que tem. Isso, então foi o que Judas fez, né? Judas realizou milagres, né? E Saul profetizou, então todos os exemplos, né? E é pelo Espírito. O Saul, o texto diz claramente que o Espírito veio sobre ele, né? Vê como é sério isso. Frase maravilhosa de Martin Lutero. Qualquer ensinamento que não se enquadra nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Veja bem, existem milagres falsos, que não realmente são, existe até verdadeiros também. Lembra de Moisés lá, né? Os, os dois lá, magos do faraó, eles fizeram mesmo, não todos, né? Os primeiros ali, né? Eles conseguiram fazer. E Deus permite. E respondendo a irmã Val aqui, logo abandona. Isso, é isso mesmo. A pessoa pode fazer milagre e foi o que nós vemos aí com falsos mestres no Novo Testamento, cita bastante isso, né? Então, agora nós estamos dizendo por outro lado. Então, quer dizer que milagre não é do povo de Deus? Que milagre é ruim? Claro que não. O que nós estamos dizendo é que isso por si só não pode ser a sua base para você se assegurar de uma experiência genuína espiritual sua ou de outras pessoas. É isso. Por exemplo, eu não posso dizer se uma igreja é verdadeira ou não, se tem milagre ou não, por exemplo. Isso não pode fazer. Mas milagres, com certeza, no povo de Deus são bem-vindos, né, etc. Então, esse é o ponto dele aqui, né? Eu espero que tenha ficado claro aí para os irmãos. Se não tiver, pode perguntar. Então, vamos lá. Ele vai falar de coisas bem interessantes aqui. E só na terceira parte, como eu disse, ele vai mostrar os sinais seguros. Então, aguenta até que vai chegar, a gente vai chegar lá. Não hoje, né? Nem no próximo domingo a gente vai chegar lá. E aí você vai ficar, talvez, de cabelo em pé, com algumas coisas que ele fala, muito profundas que são sobre a verdadeira experiência cristã. Quantas pessoas precisam disso aqui, irmãos? Ler esse livro, conhecer, estudar isso aqui, refletir e meditar. No meio que nós estamos vivendo aí, né, no Brasil, tanto igrejas extremos, né? Igrejas ultra, super, né, carismáticas, pentecostais, etc. E também o outro lado, reformado, que não tem experiência nenhuma com Deus. Ambos, né? Ele está refutando todo mundo aqui, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, primeiro ponto importante. Experiências fortes e vivas não provam que nossas emoções sejam espirituais ou não. Então, veja bem, a pessoa teve uma experiência muito forte, muito viva lá na igreja, tal. Isso não prova que a experiência da pessoa é espiritual, como um milagre, né? Por exemplo, como eu falei, e outras questões, né? Então, aqui ele vai dizer o seguinte, olha, algumas pessoas condenam todas as emoções fortes, têm preconceito contra qualquer um com sentimentos poderosos relacionados a Deus e coisas espirituais.
Instantaneamente pressupõe que tais pessoas estão iludidas, mas se a verdadeira religião reside em nossas emoções, como provei, segue-se que grandes porções da verdadeira religião na vida de alguém produzirá grandes emoções. Então, está dizendo aqui que há pessoas que negam as emoções, como ele já demonstrou na parte anterior. E as emoções fortes. Ah, essa pessoa tem uma forte emoção, essa pessoa é só um fanático e tal. Não, não é isso. Não é esse o ponto. Amor é uma emoção. Acaso algum cristão diria que não devemos amar a Deus, a Jesus Cristo em grande medida? Ou ainda, alguém diria que não deveríamos sentir enorme ódio e tristeza em relação ao pecado? Ou que não deveríamos ter grande gratidão a Deus por sua misericórdia? Ou ainda que não deveríamos desejar muito a Deus e a santidade? Porventura, algum cristão poderia dizer: estou totalmente satisfeito com a medida do amor e gratidão que sinto para com Deus, e com ódio e tristeza que sinto quanto ao pecado. Não haveria necessidade de orar para ter uma experiência mais profunda dessas coisas. Algum cristão poderia dizer: já amo a Deus demais, já está bom. Se a pessoa diz isso, a pessoa não entendeu ainda quem é Deus, né? Ah, já odeio o pecado, já é o suficiente. Nenhum cristão verdadeiro tem esse pensamento, pelo menos verdadeiro. Não tem. Então, ou seja, está querendo dizer, uma emoção por ser forte, ela é falsa? Não. Na verdade, é o contrário. A Escritura diz que temos que amar a Deus como? De toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, etc. Né? Em 1 Pedro, que nós vimos, né? Eles exaltavam, né, aqueles cristãos, para quem Pedro escreveu, com alegria indizível e cheia de glórias, que é algo muito forte. Não é algo fraco, sem vida, sem energia, mas é algo vívido, de fato. E quando fala do amor a Deus, olha aqui, ó, né? Eu acabei de citar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, isso aqui implica uma forte emoção. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. O Salmo 68. Então, a Bíblia ordena, sim, que tenhamos emoções e até mesmo fortes emoções, não é? Forte. Os crentes mais notáveis, cuja experiência são registradas nas Escrituras, muitas vezes expressam emoções intensas, né? Veja o Salmo 119, ó, quanto amo a tua lei, né? Como suspira as costas pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. São fortes emoções, né? E dor pelos próprios pecados, ó, pois já se eleva acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Então veja, Salmo 38. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Isso aqui é uma emoção forte, né? Então, eles expressam uma fervorosa alegria e louvor espiritual também, muitas vezes. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, à sombra das tuas águas, eu canto jubiloso. Isso aqui é uma grande alegria, irmão. Então, essa ideia de que o culto tem que ser algo solene, com certeza. Tudo tem que ser algo reverente, sim, mas isso não implica em remover as emoções. Eu queria comentar que hoje, por exemplo, uma pessoa mandou uma mensagem, um irmão, querendo tirar uma dúvida sobre a questão de algumas coisas que pode ir no culto, por exemplo. Eu não conheço esse irmão, assim, né? Mas ele fez uma pergunta, algumas dúvidas, é uma dúvida que algumas pessoas têm, sobre bater palma na hora do culto, né? Pode bater palma no culto? Falei para ele que isso não tem nas escrituras, né? Não tem exemplo nem na história da igreja, isso não tem uma base bíblica para isso. Mas por que as pessoas querem bater palma no culto? Sabe por quê? Falei para ele, tem um motivo. É porque eles querem fazer um culto mais animado, né? Um culto com mais alegria, as pessoas bater palma e tal. E bater palma tem a ver com o ritmo, né? Marcar o ritmo da música ali e tal. Mas isso não vai ser algo espiritual, uma emoção espiritual por si só. Uma coisa humana, é um artifício humano, porque eles sentem falta disso, por quê? Porque o culto é frio, cansativo, desanimado, vamos bater palma para ficar mais alegre, todo mundo ficar alegre, mas isso aí é uma coisa humana apenas, né? Não é algo produzido por Deus, não é uma emoção espiritual produzida pelo Espírito, é mais uma coisa humana, apenas isso. O Museu também não tem base bíblica para isso. Então as pessoas elas querem melhorar o culto, elas sabem que tem alguma coisa errada com o culto. E isso é verdade, tem mesmo uma coisa errada. O culto ele é frio. Isso não é bíblico, acabamos de ver aqui, ó. São os fortes, né? Vimos na outra parte. Culto frio está errado, não é bíblico.
Só que eles querem melhorar, trazer uma animação para o culto que também não é espiritual, não é de Deus. Eu chamo isso de síndrome de usar. Quero colocar a mão na arca e fazer do meu jeito, não do jeito que Deus disse. É síndrome de usar. Vou lá segurar a arca. E usar segurou a arca. Com toda a melhor intenção possível. Qualquer um de nós seguraria a arca ali, não seguraria? Lá em 1 Samuel, perdão, 2 Samuel, né, capítulo 6, a gente seguraria a arca de Deus vai cair no chão, segurar. E Deus matou ele ali na hora. A Bíblia de Deus fizeram a rotura em usar, diz a ACF, né? Então, algumas pessoas dizem que provavelmente ele foi partido ao meio, usar, né? Uma das possíveis explicações. Foi quando ele tentou segurar a arca. Aí o R.C. Sproul, você já leu esse, se você nunca leu esse livro, eu recomendo, A Santidade de Deus. Ele disse que era melhor ter deixado cair no chão a arca, porque o chão é mais puro, mais limpo que a mão do usar. A mão de usar é mais suja que o chão, porque nós nascemos em pecado, somos pecadores diante de um Deus santo. E o chão está ali, o chão obedece a Deus, né? Plantou ali, nasce, né? O chão está fazendo tudo o que ele foi criado, e o homem não. O homem está em rebelião com Deus, né? Então, a pessoa quer inovar, fazer alguma coisa, bom, com toda a sinceridade, e a boa intenção, mas isso não é algo que vem de Deus, né? O que foi ordenado por Deus. Entende? Então, tem esses extremos aí, né? O irmão que comentou, o irmão, ele é alegria espiritual, alegria carnal. Exatamente, a irmã colocou aqui, o culto frio ou culto balada. Exatamente. Então, vamos fazer uma balada para ficar mais legal, né? Tal. E acaba você fazendo coisas que não tem nas escrituras, e Deus também não se agrada disso. Então, na visão dos puritanos, de Jonathan Edwards, o culto, nós temos o princípio regulador do culto, né? Quanto ao cântico de salmos, sem instrumentos musicais, né? Então, a capela. E aí a pessoa fala, mas aí o culto vai ser frio se for assim. Ué, então a frieza ou a espiritualidade está dependendo então de recursos humanos, não da verdadeira espiritualidade que vem aqui lá de dentro, né? Da obra do Espírito no nosso coração. É isso que a pessoa está dizendo. É isso que ela está dizendo. Então, o culto piedoso, fervoroso, ele vem de uma experiência que o crente tem na semana, todos os dias com Deus. O coração dele arde, porque ele lê as escrituras, ele medita na palavra de Deus, e assim por diante, o uso de todos os meios de graça. E ele vai cantar com alegria, com fervor, quando ele entende do que aqueles salmos estão falando. Muitas pessoas que cantam salmos não entendem isso. Do que está falando aquele salmo? A pessoa acaba cantando sem entendimento. Isso acontece, e isso também é errado. Então não adianta querer fazer isso. Mas voltando aqui ao texto, experiências fortes por si só podem ser corretas, podem ser bíblicas, não é a intensidade, né? Que é o problema aqui. Algumas pessoas são mais emotivas que outras, naturalmente falando. Algumas pessoas podem chorar mais. Geralmente as mulheres são mais sensíveis que os homens, geralmente. Então tudo isso conta, né? Então, por outro lado, ele fala, o fato de nossas emoções serem fortes e vivas não provam que sejam verdadeiramente espirituais em sua natureza. Só pelo fato dela ser forte, não quer dizer então que ela é verdadeira. Esse é o ponto. Ser forte por si só não prova nada. Por quê? Porque nós temos exemplos. Ele vai dar vários exemplos nas Escrituras, todos esses pontos que ele vai destacar. E que nós temos nas Escrituras, no Velho Testamento e no Novo Testamento, dá exemplo aqui do Velho Testamento, por exemplo, de pessoas que estavam ali fortemente emocionadas, felizes, cantando louvores, lá em Êxodo 15, por exemplo. Estavam ali cheias, né, de emoções, ali, algo muito forte. E eles cantaram, né, lá em Êxodo 15. Lá. Lembra? Miriam dançou, tal. O Senhor lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro, triunfou gloriosamente. Eles estavam cantando, né? E o que aconteceu? Logo depois, eles estão desviados, né? Depois, pouco tempo depois você tem bezerro de ouro, pouco tempo foi uma coisa passageira, uma emoção forte, mas foi passageira, né? Quando os 10 mandamentos lá, tudo que eles ficaram tão impressionados com um monte fumegando, terremoto, ficaram tão ali chocados, com medo, e eles disseram, ó, tudo que o Senhor falou, faremos. Aí logo depois, o bezerro de ouro, né? Estavam adorando o bezerro de ouro. Então, foi uma emoção forte ali que eles tiveram, mas foi só uma coisa exterior. Diante de uma visão daquela, né? Quem não ficaria chocado? Uma vez eu vi o irmão Silvio comentando que ele viu em algum lugar, não lembro onde, que algumas pessoas que visitam hoje lá, né, o Monte Sinai ainda hoje, sentem ainda tem ali uma sensação ali de terror, ali, de susto, de medo ali, né, de que realmente foi algo que aconteceu séculos atrás, tem pessoas que ainda
sente ali alguma coisa muito forte quando vão visitar lá. Imagina você ali diante daquilo, né? Imagina você naquela, imagina qualquer um de nós. Você também ficaria assustado diante daquilo tudo ali, o medo e tudo mais. Ou vamos sim obedecer ao Senhor. No momento ali, todo mundo com medo, né? Mas foi passageiro. Você vê que não foi lá, não mudou o coração de fato da pessoa. E aqui, no Novo Testamento, as multidões em Jerusalém também, ó, Novo Testamento. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas, estavam ali fortemente emocionados, né? E depois, crucifica-o, crucifica-o. Olha só, não é isso? Nós vemos isso e ah, nós vemos isso acontecendo nas Escrituras. Então, você pode ver pessoas na igreja canta, né? Essas igrejas que tem cantores, por exemplo, canta lá na frente, chora, se emociona, canta no culto mesmo, ou faz isso, faz aquilo, aquela coisa toda, e depois a pessoa caiu no pecado, né? Você vê que a pessoa está totalmente desviada, a pessoa não tem nada a ver com Deus. A pessoa teve um momento ali, passageiro ali, de experiência com Deus. Ela não nasceu de novo. Porque não tem como desfazer o novo nascimento. A pessoa não nasceu de novo. Foi só uma coisa ali passageira, como a parábola que a irmã falou ali dos espinhos, né? Exatamente isso. Não foi uma coisa passageira. Quando vem as dificuldades, as tribulações, especialmente, ele abandona o Senhor rapidinho. Então, isso é uma maneira de purificar a igreja, né? Quando o Senhor manda as tribulações e as dificuldades, né? A pessoa abandona rapidinho. Então, é isso que acontece muitas vezes. Ou seja, então, emoções fortes por si só podem ser boas e podem ser bíblicas, como vimos aqui em alguns textos, como nos Salmos, por exemplo, mas elas por si só não provam. Então, está incorreto a pessoa que acha que ela é salva porque ela canta lá na igreja totalmente, né, de maneira, né, bonita, etc., né, tal. Isso não quer dizer nada. Não prova a verdadeira salvação. Jovens cantores gospels, isso mesmo. Aí, ó. Aqui estão indo para homossexuais virando drag queens, por exemplo, né? O jovem foi para a igreja só por causa da música, porque tocar um instrumento, né? Porque é divertido, porque é legal. Eu já fui pregar em igreja, na hora da pregação, o jovem sai tudo, quer nem saber, né, da palavra de Deus, só quer saber da parte do canto. Algumas pessoas pensam, pelo menos não está no mundo. Eu ouso dizer, melhor estar no mundo. É melhor estar no mundo do que estar na igreja, querer servir a Deus, só por causa de instrumentos, ou por causa de tocar. É melhor estar no mundo, porque a pessoa que está na igreja e não quer saber de Deus é pior, é pior do que o ímpio. Sabia disso? Jesus fala isso. Ai de vós, ele fala, ó, se Sodoma e Gomorra tivessem sido operados esses sinais, teria se arrependido. Mas aqui, ó, ele está pregando, ele fala, está pregando o evangelho, Sodoma e Gomorra teria se arrependido, vocês não se arrependem, vocês estão ouvindo a palavra e não creem. Então o juízo sobre vocês vai ser pior do que para Sodoma e Gomorra, ele diz, né? Então, o Senhor Jesus, ou seja, está ali exposto diante da palavra, implica em responsabilidade. Então, é um erro. Então, esse é o primeiro ponto, né, irmãos? Emoções fortes não provam, né, chorar lá e tal, cantar, não provam uma verdadeira salvação. O segundo, o fato de nossas emoções produzirem grandes consequências no corpo não provam que sejam espirituais ou não. Isso aqui é muito importante, porque Edward está falando exatamente do que aconteceu lá no avivamento que ele viveu, mas também em nossos dias, né? Também tem a ver com nossos dias. As emoções afetam o corpo? Sim, todas as emoções podem afetar o corpo, afetam. Isso por quê? Por causa da íntima conexão ou união do corpo com a alma, carne e espírito, né? Por isso que algumas questões relacionadas à nossa mente, às nossas emoções, podem nos deixar doentes, né? Afeta o corpo, né? E vice-versa. A alegria do coração é um bom remédio, né? Não é isso que o Provérbios lá fala, né? Formoseia o rosto, né? A alegria, ela pode curar até doenças, sabia disso? Isso é cientificamente comprovado. Não vou falar desse assunto agora, mas isso é comprovado. As emoções podem até curar você, uma pessoa, ou piorar a situação, porque ela afeta o seu corpo. As emoções afetam os nossos corpos. Está conectado. A alma está conectada com o corpo. Essa íntima conexão, então, mostra isso. As emoções fortes, elas podem afetar, então, o corpo. Vimos aqui, ó, que ela pode ser de origem natural ou espiritual, as emoções. A presença de consequências corporais não prova que as experiências sejam simplesmente naturais ou verdadeiramente espirituais.
Então, o fato de uma emoção lá, num círculo religioso, afetou as pessoas no corpo, não quer dizer que seja de Deus, mas também não quer dizer o contrário. A mesma coisa que o primeiro ponto. Então, isso é muito importante entender. Alguns exemplos bíblicos aqui, ó, Salmo 84. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, não tem como desconectar aqui o corpo da alma, né? A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Veja, está conectado, né? Só a morte que separa o corpo da alma, enquanto se não acontecer, nós estamos conectados, né? Abacuque, olha o que ele diz: ouvi o meu íntimo se comoveu, e a sua voz, diante da sua voz, né? Entrou podridão nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram. Veja só, você já sentiu isso, alguma experiência com Deus? Afetou seu corpo de que seu lábio ficou trêmulo? Ana derramava sua alma perante o Senhor, lembra? De um modo ali que a pessoa achou que ela estava bêbada, ou ele achou que ela estava bêbada, né? Olha só essa sensação, né? Isaías teve essa sensação na presença de Deus, né? Veja Paulo ali, quando ele se encontra com Cristo, né? Arrepia-me a carne com temor de ti, arrepia-se minha carne. Com temor de ti. Os presbiterianos que não gostam desse texto, nosso presbiteriano do Brasil, não gosta desse aqui, né? Arrepio e tudo mais. Pode acontecer? Pode, porque o corpo está conectado com a alma. Acho muito interessante isso, porque as pessoas não entendem isso, né? Achando que todas as emoções são erradas. Claro que não. Daniel, o livro de Daniel é maravilhoso, né, irmãos? Quando ele teve ali uma experiência com Deus, olha o que aconteceu com ele, né, Daniel? Não restou força em mim, meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. O corpo, ele ficou sem forças, fisicamente. João, quando ele viu Cristo, caiu como morto. Caiu como morto. Mas olha o tanto de exemplo bíblico que mostra isso, né? Quando você tem um encontro com Deus, realmente é algo muito forte, né? Pode sim afetar o seu corpo. Por outro lado, eu vou pular para cá. Por outro lado, efeitos físicos não provam que as emoções que os produziram sejam espirituais. Fortes emoções que não são verdadeiramente espirituais em sua origem podem produzir grandes efeitos físicos. Olha só. Portanto, não podemos indicar o simples efeito físico como prova de que nossa experiência vem de Deus. Precisamos de outra maneira para testar. Então, não dá para testar, dizer com certeza, só porque a pessoa teve algo forte no corpo, sentiu algo forte, quer dizer então que é de Deus. Não. Por que não? Porque a emoção natural também provoca isso. Ou então, como é que você sabe que é natural ou espiritual? Entendeu o argumento dele? Se a emoção natural já ela influencia o corpo, a espiritual também. E não a pessoa, ela pode ter uma experiência espiritual que mova o seu corpo, afete o seu corpo, mas também pode ter uma emoção natural e também pode afetar o corpo. Então, ambas podem trazer consequências para o corpo, tanto a natural quanto a espiritual. Então, você não pode, não é um caminho seguro dizer assim, então, a experiência afetou o meu corpo, né? Chorei muito lá, tal, caí, não sei o quê. Então, isso é de Deus. Não necessariamente. Isso não é um caminho seguro. Mas isso pode acontecer, como vimos aqui, ó. Textos bíblicos que provam que pode acontecer. Existe uma nota do tradutor que eu não irei ler, mas a ideia ele está falando sobre a questão do quando Edwards lá pregou aquele famoso sermão, né, Pecadores Amor de Deus Irado, por exemplo, e muitos outros avivamentos, as pessoas caíram no chão lá, assustadas, com medo, e etc. e tal. Então isso aconteceu muitas vezes nos avivamentos lá americanos e avivamentos genuínos, pessoas serem afetadas fisicamente. Isso acontece, irmão, isso é possível acontecer. Tem um relato, por exemplo, da pregação do Martin Lloyd Jones. Muitos relatam, né, que estavam lá ouvindo a pregação dele pessoalmente e foram afetadas profundamente, e até fisicamente. Um dia ele pregou um sermão que a igreja ficou tão maravilhada, tão chocada com aquele sermão, que as pessoas não conseguiram se levantar do banco da igreja por muito tempo, muitos minutos. Ficaram paralisados ali e não conseguiu se mover diante da glória de Deus. Consegue imaginar isso? E imagina a pregação dos puritanos, dos escoceses. Aconteciam isso com as pessoas. As pessoas ficavam ali tão maravilhadas, tão chocadas. E eu creio, irmão, que isso é importante e temos que ter isso em nossos dias de hoje, no sentido bíblico, né? Não no sentido falso. Isso acontecia, sim, entre os puritanos, né? Só que o que o Goiânia está dizendo? Isso pode ser bíblico, sim. Aconteceu aqui, ó, né?
Mas isso por si só não quer dizer que a pessoa nasceu de novo e é salva só por causa disso. Por quê? Porque a emoção natural também pode provocar isso, dependendo de como a pessoa é, né? Se ela é mais emotiva ou não, também, e outros fatores, né? Questões naturais. Então, não se engane, né? Feitos no corpo não provam, mas podem acontecer. Terceiro, o fato de nossas emoções produzirem grande calor e disposição para falar sobre o cristianismo não prova que sejam espirituais ou não. Olha só, muitas pessoas têm fortes preconceitos contra aqueles que falam calorosamente e prontamente das coisas espirituais. Condenam-na como sendo hipócritas vaidosos. Por outro lado, muitos supõem por ignorância que os conversadores desembaraçados devem ser verdadeiros filhos de Deus. Dizem, Deus abriu-lhe a boca. Costumava ser amoroso ao falar, porém agora está pleno e desinibido na expressividade. Abriu seu coração, fala de suas experiências, dá glórias a Deus. Olha só, né? Parece hoje, né? Quantas pessoas são assim hoje, né? Em tantas igrejas, né? Fala, pega o microfone, grita lá, fala de um jeito tão caloroso, tão, né, eloquente também, fervoroso, né? E se a abundância de fala religiosa parece calorosa e séria, olha só o que ele diz aqui. Convence a muitos de modo especial que deve ser um sinal de conversão. Então, pessoal, então essa pessoa só pode ser convertida. Olha quanto calor, uma fala bonito, né? Quanto fervor. Então deve ser de Deus. Contudo, não é um sinal de conversão. Isso não é sinal de conversão, né? Aqueles que pensam assim estão confiando nas suas próprias ideias e não submetendo-se às Sagradas Escrituras como seu guia. Não há nas Escrituras lugar que afirme que a linguagem espiritual seja um verdadeiro sinal de conversão. Pode ser simplesmente a religião de boca, que é simbolizada nas Escrituras pelas folhas de uma árvore. Nenhuma árvore deveria estar sem folhas. No entanto, essas não provam que a árvore seja boa. Então, o fato de ter folha não quer dizer que a árvore seja boa. Só por ela ter folha. Ou seja, todos podem falar de várias coisas, vários assuntos. Uns são mais extrovertidos, falam mais, outros menos. Então, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E há pessoas assim, irmãos, há muita gente que acredita nisso, né? Alguns irmãos podem ter passado aqui para igrejas assim, né? Um irmão, uma vez que eu conheço, falou que o irmão William colocou aqui um exemplo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não adianta. Você pode ter falado lá que eles dizem dos anjos, entre aspas, também. Não adianta, isso não prova. E há muitas pessoas que acreditam nisso, que no muito falar, né, vai ser ouvido aqui, no muito falar é importante que o muito falar. Não, não necessariamente. Isso não demonstra o verdadeiro sinal de conversão. Por exemplo, uma vez eu vi uma pessoa que eu conheço, né, muito tempo atrás, ele falou assim, que lá quando Pedro conversou lá com a mulher lá, quando ele negou Cristo, né? Ela disse assim, o teu linguajar te denuncia. Tá vendo? Aí ele diz, tá vendo? O evangélico tem que ter um jeito diferente de falar. Ele está se referindo à gíria evangélica, né? Sabe que o pessoal fala, ô varão, vaso, não sei o quê. Não tem, não é assim que o pentecostal gosta de conversar. E isso mostra que a pessoa, tá vendo? Ela mudou, isso não quer dizer nada. O texto não tem nada a ver com isso lá, de Pedro. Lá. Ele foi convertido, que aquilo que ela disse, a mulher disse, estava provando que ele era um discípulo genuíno de Cristo. Porque você pode ser influenciado pelo falar. Você pode simplesmente participar daquela igreja ali todo domingo, as pessoas participam, e começa a falar igual, porque pega o vocabulário. Igual você vai lá para o Nordeste lá, e fica lá muito tempo, ou no sul do Brasil, tanto faz, né? Ou em São Paulo, qualquer região, e você começa a falar palavras novas, né? Gírias diferentes, né? As gírias da Bahia, diferente das gírias de São Paulo. Diferente, eu trabalho com alunos de vários lugares do país, e até fora do país. E as pessoas têm sotaques diferentes, linguajar diferente. Você coloca uma criança lá, um ano morando lá, né, 6 meses, né? Num lugar, ela volta falando igual pessoas de lá. Mas por quê? É coisa natural, é coisa comum, né? Então, pelo fato, virou evangelicalês, é isso aí. Então, isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. É, o camarim do diabo, as jargões, né? Que a pessoa aprende, isso mesmo. A prontidão em falar sobre as coisas espirituais pode vir por bom motivo ou por motivo mau. Talvez seja porque a pessoa está com o coração pleno de emoções santas. A boca fala do que o coração está cheio, na verdade. Por outro lado, pode ser resultado do seu coração estar cheio de emoções que não sejam santas. Que emoções não santas também produzem isso. É da natureza de todas as emoções fortes que as pessoas tenham prontidão em falar sobre aquilo que as afetou. Então, se alguma coisa afetou ela fortemente, ela vai falar sobre aquilo.
seja espiritual ou não. Tal conversa será de fato tão séria quanto calorosa. Assim, as pessoas que falam livre e calorosamente sobre as coisas espirituais estão obviamente excitadas sobre o cristianismo. Mas já mostrei que o entusiasmo religioso pode existir sem haver uma experiência de salvação verdadeira. É possível, então, ter uma experiência falsa e ainda assim estar entusiasmado. É possível. Algumas pessoas transbordam de conversas sobre suas experiências, falam sobre elas de modo em todos os lugares, com todos. Isso é um mau sinal. Uma árvore cheia, uma árvore muito cheia de folhas, normalmente não dá muito fruto. Olha que coisa interessante aqui, ó. Uma árvore cheia de folhas, geralmente não dá muito fruto, é só folhas. Emoções falsas, se fortes, são mais rápidas para se declarar do que as verdadeiras emoções. É da natureza da religião falsa amar sua própria ostentação, como faziam os fariseus. Irmãos, quantas igrejas nós temos isso aí, né? A pessoa acha que uma pregação genuína, uma coisa de Deus, é quando uma pessoa está lá no púlpito e começa a revelar, falar da vida das pessoas. Quando a pessoa começa ali a falar coisas, né? Revelou o RG da pessoa, não sei o quê, o CPF, não sei o quê. Isso não quer dizer nada. E o evangelho, e a pregação do evangelho? Isso não prova, irmãos. Falar, não prova. Com fervor, né? Muitos pegam o microfone e se transformam, já viu isso? A pessoa toda quietinha, pega o microfone e a pessoa fica, começa a falar, né? Do nada. É, irmã, eu sei que é isso mesmo, tem meu comentou. Exatamente isso. A pessoa acha que lá, só por falar de coisas da vida da pessoa, coisas mais específicas, né? Como lá o número da RG, CPF, etc. Isso é de Deus. Não necessariamente, isso não quer dizer nada. Não quer dizer que o diabo pode fazer as mesmas coisas. Ele pode fazer isso também. Então não se iluda, não se engane. O verdadeiro evangelho é outra coisa. Algo muito além disso, com certeza. Muito, muito mais profundo que isso. Então, muito falar aqui, calor, disposição, entusiasmo, não prova que a pessoa. Mulheres com microfone, isso mesmo. O irmão falou aqui. Isso não prova que a pessoa nasceu de novo. Quarto, não necessariamente, né? Pedro falou calorosamente, né? Lá em Atos 2. Então, falar calorosamente é bom, oportuno, muitas vezes, mas isso não prova uma verdadeira conversão. Quatro, emoções que não são produzidas por nosso próprio esforço podem ser ou não espirituais. Isso aqui é muito interessante, né? Muitos condenam todas as emoções que não resultam da produção natural da mente. Ridicularizam a ideia de podermos, de fato, sentir o Espírito Santo quando operando em nós. O Espírito Santo, dizem, sempre opera em silêncio, de modo invisível. Insistem que ele só opera mediante as verdades da Bíblia através dos nossos próprios esforços, isso é, a oração. Portanto, conclui, não tem como distinguir entre a obra do Espírito e as operações naturais nas nossas mentes. Então, algumas pessoas dizem que o Espírito Santo só opera de modo silencioso e invisível, só. Esse é o meio lá mais reformado hoje, por exemplo, a maioria pensa assim, é só assim. É verdade que não temos direito de esperar que o Espírito de Deus opere em nós se nós negligenciarmos coisas como estudo bíblico e oração, e a oração. É também verdade que o Espírito opera de formas diferentes, às vezes silenciosa e invisivelmente. Nós vimos lá no caso de Elias, lembra? Deus não estava lá no terremoto, não estava no trovão, etc. Então ele opera silenciosamente. Mesmo assim, se a experiência da salvação nos vem de Deus, por que não deveríamos senti-la? Não produzimos salvação por nossos próprios esforços. Ou seja, então, se ele opera somente silenciosamente, quer dizer que não dá para sentir nada. Isso que as pessoas estão dizendo, é algo invisível. A regeneração, o novo nascimento, é algo invisível e imperceptível, isso é fato. Porém, a conversão, que seria o exterior, a pessoa demonstra isso, né? Exteriormente. Existe uma exteriorização, né, da obra espiritual. E é sim possível senti-la. E esse sentir nada mais é que as emoções. Então, ele pode operar de maneira silenciosa, muitas vezes, Deus na nossa vida, como vimos pela manhã no estudo, nas pequenas coisas, mas também pode ser de maneira mais forte. Como nós temos muitos exemplos nas escrituras de ambos os lados, né? De ambas as ideias aqui. A operação natural de nossas mentes não produz salvação. É o Espírito Todo-Poderoso que produz a salvação em nossos corações. Por que então não deveríamos sentir que o Espírito opera em nós? Então, pensar assim é errado. Você pode sentir, sim. Se sentimos isso, sentimos somente o que é verdadeiro.
Estamos, portanto, errados ao taxarmos as pessoas de iludidas somente por dizerem que sentiram o Espírito Santo operando nelas. Chamar isso de ilusão é como dizer, você sente que a sua experiência é de Deus. Bem, isso prova que a sua experiência não vem de Deus. Esse é o argumento de alguns, dizendo que a pessoa não pode sentir, então, e se a pessoa disser que ela sente, então quer dizer que não é de Deus. Ela sentia algo, dizer, o Espírito Santo trabalhou na minha vida, tal. Isso é errado, muitas pessoas pensam. Quer dizer, não, não necessariamente. Você pode sim perceber, estar ciente da ação do Espírito Santo na sua vida. As Escrituras, por que isso? Porque olha como a Escritura descreve a salvação: renascimento, renascimento, né, que é a regeneração, ressurreição da morte, que é Efésios 2, uma nova criação. Não. Como que isso pode ser imperceptível, né? Tudo isso, né? Mas eu creio que a regeneração é imperceptível. Mas são expressões fortes, né, que a Bíblia usa aqui. Todas essas descrições têm uma coisa em comum, ó. Todos descrevem eventos, novo nascimento, nova criatura, ressurreição, são eventos que não podem, não poderiam ser produzidos pelas pessoas que os experimentou. A verdadeira regeneração não pode ser produzida pela própria pessoa. Somente Deus é o autor da regeneração, do pecador, ressurreição espiritual e nova criação. Porventura, um pecador que tem experiência de Deus operando em sua vida desse modo, não perceberá que é ele que o está salvando? Sabe que uma pessoa não percebe nada? Toda a experiência de salvação é totalmente imperceptível? Esse é o ponto. E ele responde no capítulo anterior, não, porque nós sentimos através das emoções, e as emoções são ordenadas nas Escrituras. Sem dúvida, é por isso que as Escrituras descrevem a salvação como uma regeneração, ressurreição e nova criação. Em outras palavras, testemunha o fato que a experiência de salvação não se origina em nós mesmos. Então, não parte de nós, não depende de nós, né? Depende de Deus. Na salvação, Deus opera com um poder que é, obviamente, mais do que humano, é um poder sobrenatural. Dessa forma, ele nos impede de nos vangloriar do que fizemos. Aqui, ó, uma refutação do arminianismo aqui, né? Você não pode se vangloriar, porque não foi você que operou, né? Então, nós vemos aqui como Deus salvou o seu povo nos dias do Velho Testamento. Sua experiência tornou claro que não haviam salvo a si próprios. Quando Deus tirou do Egito, por ocasião do êxodo, primeiro permitiu que sentisse seu próprio desamparo, então os redimiu por seu poder miraculoso. Ficou claro para ele que Deus era seu Salvador. Vemos a mesma experiência do poder de Deus na maioria das conversões escritas no Novo Testamento. O Espírito Santo não convertia as pessoas de modo silencioso, oculto e gradual. Geralmente convertia com uma demonstração gloriosa de poder sobrenatural. Hoje as pessoas muitas vezes veem tais experiências como um sinal certo de ilusão. Então a pessoa pensa, se a pessoa tem uma experiência ali muito dramática e tal, então não é de Deus, porque Deus não faz isso. Deus só opera no silêncio. Não necessariamente, né? Por outro lado, não devemos pensar que nossas emoções sejam verdadeiramente espirituais somente porque nós produzimos nossos próprios esforços. Então, aqui está o ponto, ó, isso aqui é. Ele quer destacar. O que que é? A pessoa pensa, puxa, eu senti uma forte emoção, uma forte experiência espiritual. Então, deve ser de Deus, porque não foi eu que produzi, né? Ele está dizendo, olha, não produzi essa experiência por mim mesmo. A experiência veio a mim. Eu nem estava buscando nada e aconteceu comigo. Não posso fazer acontecer de novo com meus próprios esforços. Então, só pode ser de Deus. Então, é uma experiência que está além de mim. Só pode ser de Deus. E Deus vai dizer aqui, não, pode não ser de Deus. Sabia disso? Uma experiência fora de você, que pode acontecer com você, pode não ser genuína, espiritualmente falando. Por que não? Esse argumento não é saudável. Uma experiência que não vem de nós mesmos pode vir de um espírito falso. Existem muitos espíritos falsos que se disfarçam de anjos de luz, né? O próprio Satanás, né? Envia então Deus com grande maestria e poder. Satanás pode operar em nós. Podemos diferenciar a obra dele do funcionamento natural das nossas mentes. A irmã colocou que enganoso é o coração. Exatamente. Enganoso. A pessoa se engana, né? Ah, Por exemplo, Satanás enche as mentes de algumas pessoas com blasfêmias terríveis, sugestões vis. Essas pessoas têm certeza que essas blasfêmias, sugestões satânicas, não vêm de suas próprias mentes. Penso que é igualmente fácil para o poder de Satanás encher de confortos e alegrias falsos. Então, Satanás pode encher a nossa mente com mentira, a nossa, eu digo, das pessoas em geral,
mas também com alegrias falsas. Não é isso que o ímpio faz? O ímpio faz várias coisas, ele se sente bem, fica feliz, com experiências até miraculosas, até em religiões aí, se sentem bem, se sentem confortados, e é o próprio Satanás que pode fazer isso. Certamente retiríamos esses confortos e alegrias, não vieram de nós mesmos, podemos saber, não veio de mim. Entretanto, isso não provaria que vieram de Deus. Transes e arrebatamentos de alguns fanáticos não são de Deus, e sim de Satanás. Ó, isso aqui é forte. Irmãos, muitas igrejas, e muitos amigos no passado, eles iam na igreja lá e eles eram arrebatados, eles estavam num transe. Já viram isso? Muitas pessoas relatam isso, em muitos lugares. Isso não quer dizer que a pessoa teve experiência com Deus. Quando fala da experiência ter sido maravilhosa, extasiante, etc., né? E aqui em Hebreus, um texto muito forte, que muitas pessoas têm dúvida, né? Esse texto aqui, ó. Pessoas que uma vez foram iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo, mas que, enfim, se revelam ser incrédulas. É possível? É possível. Acabamos de falar, Judas, Saul e outros, eles provaram do Espírito Santo sem ter nascido de novo. É possível. Fazer milagre, provar a boa palavra, ouvir a palavra, ser abençoada ali pela palavra, os poderes do mundo vindouro, experimentar essas coisas sem ser salvos, irmãos, é possível. Os próprios demônios têm essas experiências. O Edward tem um sermão só sobre isso, sobre a experiência dos demônios. Os demônios, Tiago, lá, eles creem, eles tremem diante de Deus. Eles têm experiências até físicas, assim, físicas entre aspas, no sentido de tremer, físicas entre aspas, porque são espíritos, né? E eles, quando viram Cristo, eles correram para adorar Jesus, os demônios, os espíritos imundos, lembra disso? Eles adoraram ali, correram, oraram, pediram a eles, eles são mais crentes que muitos crentes de hoje, os demônios. E não são salvos, não é? Não são salvos. Então, esse fervor aqui espiritual falso pode existir na igreja, até no avivamento verdadeiro. A pessoa aí está se enganando, ela não é salva. E ela tem outros interesses, como a gente vai ver na parte 3. E por quais são os sinais verdadeiros? Isso aqui, por si só, então, não prova. Veio uma experiência externa, não veio de mim. Não quer dizer nada. Experiências religiosas também podem ocorrer sem a influência de um espírito bom ou mau. Pessoas impressionáveis e com imaginação viva podem ter emoções estranhas e impressões que não foram produzidas por seus próprios esforços. Ó. Isso acontece. Um líder carismático, né, tal, consegue manipular a emoção das pessoas. Não produzimos sonhos com nossos próprios esforços quando estamos dormindo. Pessoas imaginativas podem ter sentimentos e impressões religiosas que são como sonhos, embora estejam acordadas. Ó. Tem experiências que parecem um sonho. Muitos líderes têm essa capacidade de manipular as emoções das pessoas. Eles sabem como fazer. Usam psicologia, né, vários outros métodos que não são espirituais e conseguem manipular as pessoas. E as pessoas podem achar que são salvas quando na verdade não são. O irmão postou aqui a fé baseada nas promessas pelo Espírito de discernir, habilita a discernir quais graças. O catecismo maior, isso, exatamente. Habilita a discernir em si quais as graças. Exatamente. É nosso dever saber isso aqui, ó. Está no catecismo maior que o irmão postou, e que é o Eder está tratando. É nossa responsabilidade procurar saber qual é a genuína experiência espiritual, e se ela é bíblica ou não, se é correta ou não. Para saber, para estarmos certos da nossa salvação, é claro. Quinto lugar, o fato de nossas emoções virem acompanhadas por um versículo bíblico prova ou não que são espirituais. Então, aqui é interessante. No avivamento que Edwards experimentou, pessoas diziam isso, que viam um versículo bíblico na mente do nada, vinha coisa assim, né? Tá vendo? Só pode ser de Deus, porque é a Bíblia, né, que está vindo na minha mente. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, não é uma ideia de homem. Então, tem que ser de Deus por causa disso. Ele vai dizer que não. Não necessariamente. Verdadeiras emoções espirituais podem vir acompanhadas por um versículo bíblico. Tais emoções são espirituais se surgirem de uma compreensão espiritual da verdade ensinada pelo versículo. Então, é possível, sim, produzir emoção espiritual, o texto bíblico, claro, né? Por outro lado, não há prova que uma emoção seja espiritual, realmente espiritual, somente por ter surgido de um versículo bíblico que vende súbita e poderosamente a mente. Algumas pessoas pensam que esse tipo de experiência é um sinal de que são salvos.
especialmente se os versículos bíblicos produzirem emoções de esperança e alegria. O versículo veio subitamente à minha mente. Foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo, a mim. Não estava pensando sobre o versículo quando ele veio. Nem sequer sabia, que esse versículo estava na Bíblia, inicialmente. Isso pode acontecer. Um após o outro, os versículos vieram à minha mente. Eram todos tão positivos e encorajadores. Chorei de alegria. Não podia mais duvidar de que Deus me amava. Então, pessoas têm experiências assim. Ah, isso, o William falou que teve experiências assim, não está preciso. Muitas pessoas têm em muitas igrejas diferentes. O versículo bíblico, como que pode? É um versículo bíblico, então só pode ser de Deus. Dessa forma, as pessoas persuadem a si mesmas que suas emoções e experiências vêm de Deus e que estão verdadeiramente salvas. Entretanto, sua segurança não tem fundamento. A Bíblia não nos manda testar a veracidade da nossa fé assim. A Bíblia não nos diz que somos salvos se versículos bíblicos vierem subitamente a nossas mentes. Não diz que somos salvos se versículos positivos e encorajadores entrarem em nossas mentes e nos fizerem chorar. E, no entanto, somente a Bíblia é a nossa regra infalível de fé e prática religiosa. Muitas pessoas pensam que uma experiência deve ter vindo de Deus, uma vez que envolve a sua palavra, a Bíblia. Então, só porque veio da Bíblia, então, é de Deus. Não necessariamente. Tudo que podemos dizer é que uma experiência deve ser autêntica se a Bíblia nos disser que devemos ter aquela experiência. Essa aqui é diferente. Um versículo bíblico isolado, né, não quer dizer nada. Uma experiência não é correta somente por envolver a Bíblia. E por que não, irmãos? Porque foi isso que Satanás fez com o próprio Cristo, né? O Satanás pode fazer isso. Como saber se ele não colocou o versículo na sua mente, na nossa mente? Ele fez isso com o próprio Senhor Jesus, Mateus 4:6. Se Deus permitiu que Satanás tentasse a Jesus através de versículos bíblicos, por que Satanás não poderia colocar versículos bíblicos nas nossas mentes para nos enganar? É possível. Porque ele não usaria até versículos positivos e encorajadores para nos iludir. O diabo gosta de produzir esperanças e alegrias falsas nos que não são salvos. Quer persuadi-los que são cristãos antes que verdadeiramente se arrependam. Porque não deveria abusar de versículos bíblicos encorajadores para produzir falsa esperança ou falsa segurança. Ora, falsos mestres pervertem as escrituras desse modo e enganam as pessoas. Professores falsos são servos de Satanás. Satanás pode fazer o que os servos do caso de Deus também podem. Então, o que acontece? Satanás pode fazer isso. Ele pode usar a Bíblia. E as seitas, irmãos, elas fazem isso, não fazem? Elas usam a Bíblia. O falso profeta, ele não chega lá pregando um monte de mentira, ele chega pregando a Bíblia, o falso profeta. É óbvio, porque se ele chegar falando só mentiras, ninguém vai acreditar. Então ele precisa misturar a verdade com a mentira. E o diabo faz isso também. Ele pode usar textos bíblicos para fazer as pessoas ensinarem heresias, textos isolados, mal interpretados também, é claro, isso para mestres, no caso, né? Profetas, falsos mestres, falsos profetas, e também para as pessoas, né? Pessoas lá receberam um versículo bíblico na mente para fazer coisas que são completamente antibíblicas, né? Se você for analisar. Aí a pessoa acha que é de Deus só porque é um versículo bíblico. Olha como isso é sério. Muita gente acredita nisso, né? Teve uma experiência tal porque teve um versículo. Não necessariamente isso é de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que você sabe se é de Deus ou não. O irmão William escreveu aqui, a pior mentira é aquela que mais se parece com a verdade. Exatamente. E, na verdade, a mentira, como alguém já disse, ela, na verdade, nada mais é do que um parasita da verdade. É um parasita da verdade, a mentira. Ela precisa da verdade para sobreviver. Então, ela não está lá sozinha, ela está sempre junto com a verdade, a mentira, porque ela precisa da verdade para sobreviver. E aí, por isso que nas igrejas pregam-se por aí verdades misturadas com mentiras. Entendeu? Então, isso é possível. E é possível a pessoa pregar um sermão, ser até mesmo fiel ao texto bíblico, à interpretação do texto, e ainda ser uma pessoa não salva. Tem pregadores que são muito bons nesse sentido, né? Um dom para falar em público, para estudar e explicar. É possível pregar um ótimo sermão e não ser salvo. Possível também. Não só milagres, até mesmo isso aqui, né? Então, muitos reformados vão pensar,
esses fanáticos aí, carismáticos, pentecostais, têm essas experiências malucas. Não, melhor só o silêncio, tranquilo aqui, prego, foco mais nessa parte, né, intelectual. Então vai ser de Deus também, não necessariamente, nenhuma coisa nem outra. Isso também pode ser um engano, os dois lados, né? Aí eu estou usando a Bíblia, estou pregando aqui a Bíblia, então isso é de Deus. Não necessariamente. Depende de outras coisas, não apenas de textos bíblicos, né? O diabo usa textos bíblicos, ele usou contra o próprio Cristo. Irmão, isso aqui é muito sério isso, né? Satanás não chegou lá pregando para Jesus um monte de mentira, um monte de coisa assim direta, ele usou a Bíblia. As seitas todas dizem, todas as seitas, as mais perigosas, usam a Bíblia, de modo satânico, de modo totalmente contrário, né, ao que a palavra de Deus ensina. E, irmãos, para a gente encerrar, vou falar aqui de mais um último ponto de hoje, o sexto. São 12 que a gente vai ver no total aqui, tá? Nessa parte. 12 sinais aqui que não provam necessariamente. E aqui a metade, o sexto. Se nossas emoções parecem conter amor, isso não prova que sejam ou não espirituais. O amor é a essência da verdadeira religião, como já vimos, né? Assim, as pessoas que reivindicam ser cristãs parecem ser amorosas. Muitas vezes esse fato é tomado como prova de genuíno cristianismo nela. O argumento é que o amor deve vir de Deus, pois Satanás não pode amar. Infelizmente, até o amor pode ser imitado. É muita ingenuidade, né? Satanás não pode amar. Como assim, né? Ele pode imitar, ué, o amor genuíno, né? De fato, quanto melhor for alguma coisa, mais imitações terá. Ó, não é isso que acontece nos nossos dias? Quanto melhor é um produto, melhor qualquer coisa, mais imitação vai ter, não é verdade? Então, a conversão pode ser imitada, né? Ninguém produz pedra e pedregulho de imitação. Ninguém produz essas coisas, né? No entanto, existem imitações em excesso de diamantes e rubis. Do que mais bonito, mais precioso, mais imitação vai ter. É a mesma coisa com as virtudes cristãs. A engenhosidade de Satanás e a falsidade dos corações dos homens tentam imitar o amor e a humildade de cristãos mais do que qualquer outra coisa, pois essas qualidades revelam a beleza do caráter cristão de forma especial. Então, é exatamente as coisas mais preciosas que ele vai tentar imitar. As escrituras ensinam que as pessoas podem parecer ter amor cristão. Jesus fala daqueles que proclamam ser cristãos, mas cujo amor não durará até o fim. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso mostra que se tivermos um amor que não dure até o fim, esse amor que se torna frio, não seremos salvos. Podemos então sentir um amor por Deus e por Cristo, sem uma experiência verdadeira e duradoura de salvação. Esse era o caso de muitos judeus no dia de Jesus, que davam glórias a Jesus, seguindo dia e noite, sem comida, bebida ou sono. Diziam a Jesus, mestre, segui-te-ei para onde quer que fores. Hosana ao filho de Davi. Entretanto, seu amor mostrou-se falso, pois tornou-se frio e não durou. O apóstolo Paulo pensava em que em seus dias havia pessoas com falso amor por Cristo. Paulo diz, a graça seja com todos que amam sinceramente ao nosso Senhor, a pessoas que não têm um amor genuíno. Parece conter amor. Paulo pediu a bênção sobre aqueles que amavam a Cristo com amor sincero. Obviamente, achava que havia outros cujo amor por Cristo não era sincero. O amor cristão, por outros cristãos, também pode ser imitado. Vemos isso na relação entre Paulo e os cristãos da Galácia. Estamos prontos a arrancar os nossos olhos, os seus olhos, estavam prontos a arrancar os seus olhos e dar a Paulo. Está lá em Gálatas 4,15. Que amor singular. Mesmo assim, Paulo expressa seu medo de ter se esforçado em vão sobre eles. No capítulo 1 de Gálatas, ele fala, ó, eu me admiro que vocês já estão abandonando o verdadeiro evangelho. Paulo fala para eles, né? Obviamente, Paulo sentiu que, afinal, o amor deles por ele poderia não ter sido verdadeiramente cristão. Então, existe um amor falso, um amor que não é genuíno, e geralmente esse amor, ele é passageiro, ele esfria, né, com o tempo, né? O irmão citou aqui Provérbios 26, né? Quando te multiplicar com voz suave, não te fiz nele, porque abriga 7 abominações do coração. Exatamente. Então, a pessoa parece ter uma, né, fala suave ali, algo bom, né? Não confia, não pode confiar nisso, né? O ódio lá está no coração, na verdade, né? Se cobrem com engano e sua maldade será exposta perante a congregação. Então, a maldade será exposta. Quantas pessoas, né, acontece isso com o tempo, né? Parece ser uma pessoa tão boa, tão fervorosa, tão piedosa, e na verdade não é. Então, se as emoções parecem conter amor, não, isso não é uma prova que são espirituais ou não.
A aparência da piedade, né? Eles dizem que são piedosos, mas não são de fato. Lembra que Paulo fala sobre isso, né? Negando a sua eficácia. Tem aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Quantas igrejas, irmãos, quantas religiões, aparentemente, né, tanto carinho, tanto amor, parecem demonstrar, quando na verdade não os têm genuinamente. É falso. Muitas religiões fazem isso. O anticristo faz isso, o irmão escreveu aqui. Muitas igrejas e religiões. E aí algumas pessoas falam, tá vendo a religião lá, sei lá, budismo, qualquer outra religião, não sei. As pessoas estão tranquilas, amorosas, tal. E as igrejas só querem brigar, tá? Os cristãos não parecem demonstrar amor, não sei o quê. E na verdade é um falso amor. Então nós vemos nisso aí Satanás. E da própria igreja também, né? Pessoas que, assim, um pregador prega muito lá sobre o pecado, o pessoal não gosta, né? Vai embora, não gosta. Ele tem que pregar só o amor. Mas isso é falso. Se ela prega só o amor, ela não está amando de verdade, né? Porque amar de verdade implica em falar a verdade, não implica em falar a verdade. E a verdade é que Deus é justo e santo e vai punir o pecado. Então, pregar sobre o pecado também. Pregar sobre o pecado também inclui, né, amar. Então, irmãos, eu vou terminar aqui nesse ponto. Então, 6 aqui sinais que não são necessariamente um sinal de uma verdadeira conversão. Apenas o amor aparente, né? Uma experiência que tem acompanhado de versículo bíblico pode ser de Deus? Pode, mas também pode ser de Satanás. Ah, o outro ponto aqui, o 4, já que a experiência não foi eu que produzi, logo é de Deus. Não necessariamente. Outras pessoas de fora podem operar isso, fazer isso, falsos profetas, falsos mestres, etc. E os próprios demônios podem fazer isso com a pessoa. Operar de fora, né? Quero dizer. Calor, disposição para falar bem, cantar na igreja, também não prova que seja genuína, de fato. Produzirem consequências no corpo. A pessoa desmaiou, chorou, caiu de joelho e tal. Isso por si só não prova que seja de Deus. E daqui do começo, a primeira, né? Experiências fortes e vivas. Todas essas experiências aqui não provam por si só se a pessoa é de Deus ou não. Então, isso é muito importante entender. Muitas pessoas são enganadas por isso. A gente vai ver mais ainda, né? Próxima vez, vamos a outra parte aqui. Vou dividir em duas partes nessa parte 2. A gente vai ver das 7 a 12 na próxima vez. E só depois que a gente terminar, então, a próxima aula, na outra, a gente vai começar a parte 3. Você pode ficar pensando, peraí, se nada disso prova, então, né? O que vai provar, então, a verdadeira fé, então, né? A verdadeira experiência. Então, nós vamos ver isso na parte 3. E aí você vai ver quão profundo ele vai, o Ehlers. Muito mais do que você pode ter imaginado. A não ser que você conheça bem o livro, talvez você não imagine quão profundo ele vai. Ele vai, né? Explicando qual é o verdadeiro sinal seguro da verdadeira conversão da experiência espiritual. Irmãos, é isso. Veja quantos erros, né, quantos enganos nós temos em nossos dias. Não foi só eles na época dele. Isso acontece, eu creio, ao longo de toda a história. Nós temos no Velho Testamento, temos no Novo Testamento e temos na igreja de hoje. Satanás sempre ativo, né, sempre acordado para enganar as pessoas, enganar, às vezes, até os próprios crentes, né, assim, causar problemas, divisões na igreja, etc., pelas experiências falsas que ele pode produzir. Meus irmãos, até aqui, então, mais um outro comentário, dúvida, os irmãos podem falar, se quiser abrir o microfone e falar, ou mandar no chat. Amém, irmãos, que é isso mesmo, irmão, que o Filho de Deus nos ajude a discernir a verdadeira experiência, exatamente, é isso que a gente vai fazer, estamos fazendo isso aqui nesses estudos, né? É isso que eu disse desde o começo, é muito importante, né? Muito necessário conhecer esse assunto, muito, para você examinar a sua própria vida diante de Deus, de maneira equilibrada, de maneira fiel, para que não sejamos enganados, nem por nós mesmos, nem pelo diabo. Mas estar verdadeiramente confiante no Senhor. Irmãos, mais algum comentário? Não? Senão nós vamos orar, então, para encerrar. Pode ser? Vamos orar, então?
Exatamente, espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém. Assim. Tudo bem. Irmãos, oremos então ao seu neste momento. Eu vou pedir ao irmão Anderson faça a oração e após ele eu farei também oração para nós encerrarmos. Bendito Deus, glorioso Pai, Deus Todo-Poderoso, um Deus de graça e misericórdia, um Deus que criou tudo muito bom, tudo muito bem, que colocou sentimentos e emoções no ser humano. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração, pois somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Perdoe-nos por muitas vezes buscar sinais, prodígios, maravilhas. Perdoe-nos por muitas vezes querer seguir os sinais, as maravilhas. Perdoe-nos, Senhor, os extremos, por negar todas as emoções, todos os sentimentos. Perdoe-nos por muitas vezes nos tornarmos frios, vazios, sem experiência com o Senhor. Perdoe-nos todos os tipos de pecado nesse sentido, Pai. Nos ajude na nossa caminhada aqui neste mundo. Nos ajude a crescer espiritualmente. Que o Senhor possa nos ajudar a ter discernimento. Que o Senhor nos ajude a discernir o que de fato é bíblico, o que de fato não é. O que de fato é experiência genuína e o que não é. Que o Senhor possa retirar as escamas dos nossos olhos, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Retira as escamas dos nossos olhos, o véu do nosso rosto. Nos ajude a enxergar claramente. Nos ajude a discernir os espíritos, as emoções. Nos ajude, Senhor, a ter temperança, a ter verdadeiras emoções genuínas, bíblicas de fato, Senhor. Emoções acompanhadas com a obediência da sua santa palavra. Obediência a Ti, de fato, meu Pai. Encha-nos com o Espírito Santo, com o fruto do Espírito. Abençoe a nossa semana, essa semana que se inicia hoje, que possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor. Nos ajude nessa caminhada neste mundo cada vez mais difícil de se viver, Senhor. Mas tendo em mente que o Senhor reina, tendo em mente que o Senhor controla tudo, o Senhor tem a história do universo na palma da sua mão. Possamos esperar no Senhor, aguardar no Senhor, descansar no Senhor. Nos ajude, nos auxilie, abençoe o irmão Joel, sua família, abençoe cada irmão presente aqui, os que não puderam estar presentes, cada família aqui representada. Abençoe-nos com igrejas bíblicas, que o Senhor possa trazer pastores, mestres, que o Senhor possa trazer vozes no deserto, que o Senhor possa trazer mais trabalhadores para a sua seara, que possamos ter igrejas bíblicas genuínas, verdadeiras, para estarmos cultuando presencialmente. Nos ajude nesta caminhada, nesta terra. Deixo tudo em suas mãos, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Apenas mais uma oração breve para nós concluirmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo estudo de hoje, tanto de manhã quanto agora à noite. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e continue nos abençoando, Senhor. Abençoa-nos nessa semana que se inicia. Abençoa cada um
uma das nossas famílias, cada um dos irmãos aqui presentes, que não puderam participar também. Concede graça, Senhor, concede força, ânimo e saúde, para que possamos te adorar, Senhor, te servir, fazer a tua vontade. Abre o nosso coração e entendimento para entendermos cada vez mais profundamente a tua palavra, Senhor, o teu evangelho. Que não sejamos enganados, ó Deus, tanto pela frieza espiritual quanto pelo fanatismo antibíblico, mas que sejamos firmes, pacientes, moderados, demonstrando toda a gratidão, alegria e amor em ti, Senhor, fé e esperança, em todas as virtudes cristãs, ó Deus, genuínas, possamos expressá-las e viver segundo a tua vontade e a tua palavra, Senhor. Senhor, fica conosco, nos abençoando no dia de hoje, nessa semana. Protege-nos, guia-nos, livra-nos de todo mal, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Te bendizemos por tudo quem tu és e por tudo que o Senhor tem feito por nós. E continua, ó Deus, fazendo, que nós esperamos em ti e cremos que o Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que em ti esperam. Nós esperamos, ó Deus, em ti, crendo que o Senhor há de fazer a tua vontade, a tua obra neste país, que o Senhor nos concederá aquilo que necessitamos, desejamos para a nossa vida, Senhor, para a nossa vida espiritual. Senhor, nós oramos, te agradecemos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Boa noite. A irmã Val pediu oração, né, para a saúde dela. Menciona lá no grupo também, né? Sobre isso. Vou informar os irmãos lá também sobre isso. E os irmãos que estão com problemas de saúde, outros tipos de problema, né? Sejamos orando uns pelos outros. Deus abençoe, irmãos. Boa semana.